Olá pessoal, nessa aula nós estudaremos testes de hipóteses. Lembrem-se que na aula passada a gente a gente viu algumas coisas sobre principalmente intervalos de confiança, e a gente viu que os intervalos de confiança eles servem para a gente criar um intervalo para dizer, e esse nível de confiança que a gente dá, a gente consegue dizer com aquela confiança que então uma média ou uma proporção está naquele intervalo que foi definido. Na aula de hoje, a gente vai estudar alguns testes de hipóteses. Esses testes de hipóteses, eles servem para a gente verificar, por exemplo, se alguma média ela é igual a se a média da população ela pode ser aproximada pela média que a gente encontrou na amostra, ou se a proporção de uma população pode ser aproximada pela que a gente encontrou na amostra. Então, como no exemplo, nos testes de hipótese, a gente vai ter alguns resultados que vão ser obtidos através de uma amostra e através de alguma técnica estatística, que nesse caso são os testes de hipóteses, que também são chamados de testes de significância. A gente vai tirar alguma conclusão sobre a população que a gente tem interesse. Então, o que é que são hipóteses? Hipóteses são premissas que a gente pode criar com relação a algum teste que a gente está fazendo. Então, aqui tem alguns exemplos. Substituindo o processador A pelo processador B, altera-se o tempo de resposta de um computador, ou aumentando a dosagem de cimento, aumenta-se a resistência do concreto, ou uma certa campanha publicitária produz efeito positivo nas vendas, ou a implementação de um programa de melhoria na qualidade de uma empresa prestadora de serviço melhora a satisfação dos clientes. Então, basicamente, o que eu estou fazendo nesses casos é comparar duas, duas variáveis, uma antes e uma depois de alguma alteração ter sido feita, e eu vou estar querendo estudar se a alteração que pode ter sido causada, ela é estatisticamente significante ou se ela é apenas uma flutuação devido à amostra que eu retirei. Quando a gente quer testar esse tipo de hipótese, a gente precisa escrever essa hipótese em termos de algum parâmetro estatístico. E nessa aula de hoje, a gente vai estudar esses parâmetros, a gente vai procurar colocar eles em termos de média e de proporção, que são os parâmetros que a gente mais vai utilizar e que são os parâmetros que provavelmente vocês vão utilizar também no artigo de vocês. Então, com relação aos exemplos anteriores, a gente poderia escrever para o primeiro caso a média dos tempos de resposta do equipamento com o processador A é diferente da média dos tempos de resposta com o processador B. Ou, para o segundo caso, do concreto, a média dos valores de resistência do concreto com a dosagem D2 de cimento é maior que a média dos valores de resistência com a dosagem D1. Para o caso da campanha publicitária, a média das vendas depois de uma campanha publicitária é maior do que a média das vendas antes. E para o outro caso, a proporção de reclamações após a realização do programa de melhoria da qualidade é menor do que a proporção antes da realização do programa. Então, a gente faz algumas hipóteses com relação a um experimento que está sendo feito e a gente testa. Basicamente, a gente vai aprender técnicas para testar se essas hipóteses elas podem ser consideradas verdadeiras. Sempre que a gente vai testar uma hipótese, então, a gente tem que estabelecer duas hipóteses. Uma hipótese que é chamada de hipótese nula, que a gente vai denominar ela por H0, e uma hipótese que é chamada de hipótese alternativa, que a gente vai chamar de H1. Geralmente, o que a gente quer provar estatisticamente é a hipótese alternativa. Então, geralmente na hipótese alternativa, a gente vai colocar o que a gente quer provar e na hipótese nula, o que a gente vai colocar geralmente vai estar em termos de uma igualdade. Então,
eu vou ter uma igualdade entre as duas médias, ou eu vou ter uma igualdade entre as duas proporções, ou pode ser a mesma coisa vale para outros parâmetros estatísticos, mas geralmente a gente vai definir então a hipótese nula em termos de uma igualdade entre dois parâmetros e a hipótese alternativa em termos da desigualdade entre dois parâmetros. Então, para o primeiro caso, que era o caso do processador, a gente pode colocar como hipótese nula que a média do tempo do processador A é igual à média do tempo do processador B. E como hipótese alternativa, eu posso colocar que as médias são diferentes. Isso quando eu estou tratando a hipótese alternativa como diferente. Então, eu só quero mostrar que elas são diferentes. No segundo caso, onde eu estou tratando da dosagem do cimento, eu posso querer saber se, aumentando a dosagem, eu vou aumentar a resistência do cimento. Então, a minha hipótese alternativa, que é o que eu quero mostrar, poderia ser a média da resistência com a segunda dosagem é maior que a média da resistência com a primeira dosagem. E a hipótese nula a gente vai tratar sempre como sendo a igualdade entre essas duas médias, ou entre esses dois parâmetros para um caso qualquer. Da mesma forma, para os outros dois casos, a gente pode colocar a hipótese nula no terceiro caso como equivalendo a uma igualdade entre as médias dos valores de vendas nas campanhas publicitárias ou melhor, dos valores de vendas antes e depois da campanha publicitária. E como hipótese alternativa, eu quero saber se depois da campanha publicitária eu tive um aumento no valor médio das vendas. Então, eu coloco que a média 2, que equivale ao valor das vendas depois da campanha publicitária, é maior do que a média 1. E a mesma coisa eu poderia fazer para o caso da proporção. Então, eu quero saber se depois do programa de melhoria de qualidade, se a proporção de reclamações que acontece, ela melhorou. Então, eu coloco como hipótese nula que as proporções, elas, num primeiro momento, são iguais, e como hipótese alternativa que a proporção depois do programa de melhoria é menor que a proporção antes do programa de melhoria. Então, sempre que a gente for construir um teste de hipótese, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é construir a hipótese nula e construir a hipótese alternativa. A hipótese nula, ela sempre vai estar em termos de igualdade entre dois parâmetros estatísticos, e a hipótese alternativa vai estar em termos de desigualdade. E essas desigualdades vão ser dadas pelos sinais de maior, menor ou diferente. Então, para a gente ver como isso funciona, a gente vai começar com um conceito bem básico, que é aqueles que a gente consegue visualizar, que é, vamos pensar no lançamento de uma moeda. E essa moeda é uma moeda equilibrada. Se ela é uma moeda equilibrada, a gente espera que a proporção, o valor esperado da proporção de caras ou da proporção de coroas, a gente já viu que ele é de 0,5. E aí eu vou então lançar uma moeda, e digamos que no lançamento, ao lançar 10 vezes uma moeda, eu obtive, eu obtive, eu obtive 10 caras. Então, eu lancei uma moeda 10 vezes e eu obtive 10 caras. Eu quero saber se essa moeda, se existem indícios de que essa moeda ela é viciada. Para eu saber se existem indícios dessa moeda, de se essa moeda é viciada, eu vou criar um teste de hipóteses, e as hipóteses para esse teste, elas já foram colocadas anteriormente. A hipótese nula é de que a proporção é igual a 0,5, e a hipótese alternativa é que a proporção ela é diferente de 0,5. Esse caso da proporção aqui, essa proporção que eu estou tratando, é uma proporção teórica, e ela vem de dados que a gente obteve
em uma população, né? Ou de uma distribuição teórica, como é o caso que a gente tem aqui. Bem, se a gente sabe que lançar uma moeda, e a gente observar quantas caras saíram, isso caracteriza um experimento binomial, porque eu posso representar isso como sendo sucesso ou fracasso, e se a gente montar um gráfico para as probabilidades de acontecerem uma cara, duas caras, três caras, quatro caras, cinco caras, seis, sete, oito, nove ou 10 caras, que são todos os valores possíveis, a gente vai ter um gráfico de probabilidades exatamente igual a esse gráfico aqui. Esse gráfico vocês também podem obter ele, se vocês quiserem fazer, utilizando aquele arquivo Excel que eu mandei para vocês na aula passada, que tem uma abinha que se chama Simula Binomial. É só colocar o n valendo 10 e o p valendo 0,5 e vocês vão criar automaticamente todas essas probabilidades que estão aqui. Então, analisando esse gráfico, a gente pode perceber que a probabilidade de eu obter 10 moedas é uma probabilidade de 0,001, ou seja, é uma probabilidade de 0,1%. Então, ao lançar 10 vezes uma moeda que é uma moeda equilibrada, a probabilidade de eu obter 10 caras é uma probabilidade de 0,1%. Aí a gente quer decidir se essa moeda ela é uma moeda viciada ou não. Ou então a gente quer dar uma resposta para o nosso teste estatístico. A gente quer mostrar então se essa proporção ela é diferente de 0,5. Lembra que a proporção que a gente encontrou foi uma proporção de 1 nesse caso, né? A gente teve 10 em 10. Para gente construir uma regra de decisão para isso, a gente vai levar em consideração um conceito que se chama probabilidade de significância, e esse conceito ele vai aparecer em muitos softwares estatísticos como sendo o valor P. Então, o que é o valor P? É a probabilidade de uma estatística do teste acusar um resultado tão ou mais distante do esperado quando o resultado ocorrido na amostra observado, supondo H0 como a hipótese verdadeira. Então, pensando no caso da moeda, o que é o valor P? É a probabilidade de eu encontrar aquele valor 10 caras ou um valor tão distante quanto aquele comparado ao valor que eu considerei como verdadeiro. Então, o valor que eu considero como verdadeiro é o valor da hipótese nula, que é 0,5, e a probabilidade de eu obter 10 caras é uma probabilidade de 0,01. Um valor tão distante quanto 10 caras significa um valor de 0 caras. E esse valor de 0 caras, ele também tem uma probabilidade de 0,001 de acontecer. Então, o valor P, ele vai ser a soma dessas duas probabilidades, ou seja, as somas das probabilidades de eu obter um valor igual àquele ou tão distante quanto aquele. Então, como a probabilidade de eu encontrar 10 moedas é 0,001 e a probabilidade de eu encontrar 0 moedas, não, 10 caras e 0 caras também é 0,001, então esse valor P que eu vou encontrar, ele vai ser 0,2%. Ou seja, existe 0,2% de chance de eu encontrar 10 caras ou 0 caras. E aí eu preciso decidir, essa moeda, ela com essa probabilidade, existe indícios de que essa moeda seja viciada, ou seja, existe indícios de que a proporção é diferente de 0,5, que é o que nós queríamos provar utilizando a hipótese alternativa, e a conclusão que a gente vai chegar é que, nesse caso, 0,2 é uma probabilidade muito pequena. Se 0,2 é uma probabilidade muito pequena, então a gente pode dizer que existem indícios de que essa moeda seja viciada
e que, portanto, a gente pode rejeitar a hipótese nula. O que é que significa rejeitar a hipótese nula? Dizer que a proporção, nesse caso, ela é diferente de 0,5, ou seja, a gente pode aceitar a hipótese alternativa. Vamos pensar agora que, ao invés de obter 10 caras, eu obtive 7 caras. E eu quero testar se com essas 7 caras existem indícios de que essa moeda seja viciada. Ou ainda, eu quero testar se a proporção de caras ela é diferente de 0,5, que é o que eu coloquei como hipótese alternativa anteriormente. Para a gente testar isso, a gente vai novamente encontrar qual é o valor P. Lembra que o valor P é a probabilidade de eu encontrar um valor tão distante quanto aquele valor que eu estou interessado. Então, nesse caso, o cálculo do valor P ele vai ser efetuado somando a probabilidade de eu obter 7 caras, com a probabilidade de obter 8 caras, com a probabilidade de obter 9 caras, com a probabilidade de obter 10 caras, com as probabilidades de obter 3, 2, 1 e 0, porque esses são todos os valores que são tão distantes ou mais do que eu obtive com relação à média. Se eu somar todas essas probabilidades que tem aqui, eu vou ter uma probabilidade de 34,4%, ou um valor P de 34,4%. Ou seja, existe quase 35% de chance de eu lançar uma moeda e eu obter um valor 7 ou maior, ou então alguma coisa com essa mesma distância com relação ao valor central, que é 0,5. Nesse caso, será que existe indício de que essa moeda ela seja viciada? Para esse caso, a probabilidade ela é uma probabilidade que não é muito pequena, é 34%, ou seja, é mais de um terço. Então, nesse caso, a gente não pode rejeitar a hipótese nula que diz que a proporção. E aí, a gente precisa então de uma regra, ou quando que a gente vai aceitar essa hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula. Geralmente, a gente vai estabelecer um nível de significância, e esse nível de significância, como nos intervalos de confiança, eles geralmente são de 5%, 10% e 1%. Os mais comuns são 5%. E aí, as nossas regras de decisão, elas vão ser formadas da seguinte forma: se aquele valor P que eu estou encontrando, ou se aquela probabilidade de significância for menor do que o meu nível de significância que eu estabeleci para o meu teste, então eu vou rejeitar a hipótese nula e vou provar estatisticamente a hipótese alternativa. Se o meu valor P for maior que um nível de significância alfa, que é 5, 10 ou 1% geralmente, então eu vou aceitar a hipótese alternativa e vou dizer que os dados não mostram evidência para afirmar a hipótese alternativa. Vou aceitar a nula e não aceitar a alternativa. Então, como que funciona essa regra de decisão? Pensando no nosso exemplo do lançamento de uma moeda. No primeiro caso, onde a gente encontrou numa amostra 10 caras em 10, a gente teve uma proporção de 1 nesse caso, se a gente estabelecer um nível de significância de 5%, a gente tem então que o nosso alfa ele é 0,05. Para o primeiro caso, o valor P que a gente encontrou foi um valor P de 0,02, ou de 2%.
É claro que 2% é menor do que 5%, então, nesse caso, a gente rejeita a hipótese nula. O que é rejeitar a hipótese nula? É dizer que a proporção, para esse caso, ela é diferente de 0,5. No segundo caso, a gente encontrou um valor P de 0,344, e isso com certeza é maior do que 5%, ou do que 10%, ou do que 1%, não importa qual é o nível que eu estabeleça nesse caso. Então, nesse caso, a gente aceita a hipótese nula. Aceitar a hipótese nula não é dizer que a proporção ela é de 0,5. É dizer que os dados eles não mostram, eles não apresentam evidência de que existe uma diferença na proporção. Então, para o primeiro caso, a gente pode mostrar, quando eu tenho 10 caras, a gente pode ver que existe evidência de que a moeda seja viciada, porque o valor P é muito, muito pequeno. Então, a gente prova H1. No segundo caso, a gente diz, então, que não existe evidência suficiente para afirmar que a proporção ela é diferente de 0,5. Percebam que no segundo caso, a gente achou uma proporção de 0,7. E a gente está comparando isso com uma proporção de 0,5. Mesmo eu tendo encontrado uma proporção maior quando eu fiz o meu lançamento da moeda, isso estatisticamente não mostra, não existe evidência de que eu tenha uma moeda viciada. E onde mais que a gente pode encontrar esse tipo de coisa? Então, imaginem, por exemplo, que está sendo feito um estudo com um medicamento novo. E aí, antes de existir esse medicamento, 50% das pessoas se curavam. Depois de existir esse medicamento, a gente tem que, sei lá, 60% das pessoas se curavam. Isso pegando amostras, né, de pessoas que a gente não está conhecendo todas as pessoas. Se a gente tiver esse tipo de situação, não existe evidência que comprove estatisticamente que esse medicamento ele está fazendo algum efeito para combater essa doença. Porque, embora exista uma diferença nas proporções, pode ser que essa diferença não seja estatisticamente significante. Agora vamos ver um exemplo disso. Para testar se existe diferença entre dois sistemas computacionais A e B, observou-se o desempenho com 12 cargas de trabalho. Em 3 casos, o sistema A apresentou melhor desempenho que o sistema B. Nos demais, o sistema B foi melhor, ou seja, em 3 casos o sistema A foi melhor e em 9 casos o sistema B foi melhor. Eu quero saber qual é a conclusão a um nível de significância de 5%. Ou seja, eu quero saber se nesse caso eu poderia, se o sistema B ele é realmente melhor do que o sistema A. Para fazer isso, a gente vai construir um teste de hipóteses da seguinte forma. Então, num primeiro momento, a gente vai construir uma hipótese nula. A hipótese nula, como eu falei para vocês, ela é sempre, a gente sempre vai escrever ela em termos de uma igualdade. Então, a gente quer mostrar que existe diferença entre o processamento do sistema A e o processamento do sistema B. Então, a hipótese nula, a gente vai escrever que a proporção de vezes que o A foi melhor é igual à proporção de vezes que o B foi melhor. Ou ainda, a gente vai escrever essa hipótese nula como sendo a proporção, a proporção do B ela é igual a 0,5. E aí, como hipótese alternativa, que eu vou colocar com 2 pontos para ficar melhor, eu vou colocar então que a proporção para o sistema B ela é
diferente de 0,5. Então, eu escrevi isso aqui tudo em termos da proporção do B. Então, essa é a hipótese nula, essa é a hipótese alternativa. E a gente precisa decidir, então, se quando eu encontro uma proporção para o B de 9 em 12, se existe evidência estatística de que o sistema B ele é melhor do que o sistema A. Para eu determinar isso, eu posso perceber que isso aqui é uma distribuição binomial, e sempre que a gente estiver tratando da proporção, a gente pode considerar isso como uma distribuição binomial, especialmente se os casos forem pequenos. Eu vou até o Excel, aquele mesmo arquivo que eu dei para vocês na aula passada, e eu vou fazer um gráfico para essa situação. Então, esse aqui era o arquivo que eu tinha disponibilizado para vocês. Agora eu tenho um total de 12 experimentos sendo feito e eu tenho uma proporção de 0,5. Eu vou fazer um gráfico só com essas informações que estão aqui. Então, isso aqui significa que a probabilidade do B ser melhor do que o A 0 vezes é igual a isso, uma vez é igual a isso, duas vezes é igual a isso, e assim por diante. Então, como anteriormente, eu vou inserir primeiramente um gráfico de dispersão. Está aqui o gráfico de dispersão que eu quero. Agora eu vou alterar esse tipo de gráfico para um gráfico de colunas. Então, está aqui esse tipo aqui que eu quero. E além de alterar ele para um gráfico de colunas, eu vou inserir os rótulos de dados para que eu possa ver, então, qual é a probabilidade em cada um dos casos. Então, olha só, a probabilidade de obter zero, a probabilidade de obter zero, não, a probabilidade de o sistema B ser melhor que o sistema A 0 vezes é dado por isso, uma vez é dado por isso, duas vezes é dado por isso e assim por diante. O que a gente observou é que o sistema B ele foi melhor do que o sistema A 9 vezes. E para a gente calcular esse valor P, então, a gente precisa encontrar valores tão distantes quanto ou iguais com relação à média. O que eu esperaria para esse caso, se os dois fossem iguais, é que eu tivesse 6 vezes cada um deles sendo melhor. Como eu obtive um valor para o sistema B sendo melhor 9 vezes, então o valor P ele vai ser dado pela soma desta probabilidade que está aqui, que eu vou marcar em negrito, que é 5%, mais esta probabilidade que está aqui, mais esta probabilidade que está aqui, mais esta probabilidade que está aqui. Aí eu preciso pensar também que eu preciso somar esse valor P, todos os valores que estão à mesma distância, só que do outro lado. Então, eu vou somar esta probabilidade aqui, com esta probabilidade aqui, com esta e com esta. E aí, para eu encontrar o valor P, eu vou somar todos esses valores. A soma de todos esses valores, ela vai ser essa soma aqui, 0,0730 vezes 2, isso vai dar 0,1460. Então, voltando aqui para onde nós estávamos, nós encontramos um valor P, então, de igual a 0,1460. Ou seja, existe uma probabilidade de 14,6% de eu obter um valor 9 ou maior e tão distante quanto isso com relação à média. Como o meu nível de significância alfa, nesse caso, ele é de 0,05%, a gente tem que o meu valor P, ele é maior do que o meu nível de significância alfa. Então, nesse caso, a gente não vai aceitar a hipótese alternativa, ou seja, a gente não tem argumentos suficientes para dizer que a proporção do B, que é uma proporção de 9 em 12, seja
diferente estatisticamente de 0,5, ou seja, não existem evidências estatísticas para a gente rejeitar a hipótese nula. Logo, a gente não diz que a proporção é 0,5 com esse teste, mas a gente diz que não existe evidências suficientes para a gente rejeitar essa proporção de 0,5 para este caso, com um nível de significância de 5%. Quando a gente está construindo testes de hipóteses, a gente pode construir esses testes, ou a gente pode construir uma regra de decisão baseada em duas abordagens. Uma das abordagens é a abordagem do valor P, que é aquela abordagem que a gente viu nos exemplos anteriores, onde a gente calcula, então, aquela probabilidade de significância, compara ela com o nível de significância que foi estabelecido anteriormente e dá, então, uma conclusão a partir disso. Mas isso a gente também pode fazer por uma outra abordagem que se chama de abordagem clássica. Na abordagem clássica, ao invés de comparar probabilidades, a gente vai comparar quantidades. Então, vamos retomar o experimento que eu tinha, que era de lançar 10 moedas e a gente estabeleceu uma regra de decisão com nível de 0,05. Eu posso determinar quando que eu vou aceitar a minha hipótese alternativa e quando que eu vou rejeitar a minha hipótese alternativa. Então, nos exemplos anteriores, a gente viu que a gente rejeitou a hipótese nula quando eu tinha 10 moedas e que a gente não rejeitou a hipótese nula quando eu tinha 7 moedas. Então, qual é o limite que eu tenho para aceitação e para rejeição da hipótese nula? É isso que a gente faz com a abordagem clássica. Então, na abordagem clássica, a gente num primeiro momento, definiu como nível de significância do teste 0,05, então eu posso analisar a partir dessa distribuição binomial onde que eu vou ter onde que o meu valor P que eu teria anteriormente, onde que as probabilidades que eu tenho são menores que 0,05. Então, essas probabilidades, a soma daquelas áreas que a gente estava vendo, daquelas probabilidades, ela só vai se encontrar se eu obtiver 9 ou 10 moedas, porque ao somar esses dois valores que estão aqui, eu vou ter 0,011, com 0,011 isso vai dar 0,22. Se eu somasse com esse valor aqui, que é a probabilidade de eu obter 2 caras ou 8 caras, isso ia passar de 5% ou de 0,05. Então, pela abordagem clássica, num primeiro momento a gente já definiria qual que é a quantidade aceitável para eu não rejeitar ou para eu rejeitar a hipótese nula. Nesse caso, então, a gente rejeitaria a hipótese nula se eu obtivesse 0, 1, 9 ou 10 caras e aceitaria a hipótese nula se eu tivesse algum valor entre 2 e 8 caras. Isso com um nível de significância de 5% ou de 0,05. Aí, se o meu nível de significância ele fosse maior, como por exemplo, se ele fosse um nível de significância de 10%, pode ser que a minha regra de decisão pela abordagem clássica, que é essa que a gente está trabalhando agora, seja um pouco diferente. Considerando um nível de significância de 10%, e já aproveitando esse exemplo que tem aqui, a gente tem que pensar então em quais probabilidades ou em quais distâncias com relação a esse valor do meio que eu tenho aqui, que eu vou somar uma probabilidade de 10%. Então, se eu somar esse com esse, eu já vi que isso vai dar 0,011. Se eu somar com este valor que está aqui, isso vai dar 0,50.
0,055, ou seja, isso vai dar 0,055. 0,055 mais 0,055 desse lado aqui, isso vai dar um pouco mais do que 10%. Então, nesse caso, mesmo com um nível de significância de 10%, eu ainda rejeitaria a hipótese nula se eu obtivesse 0, 1, 9 ou 10 caras. A abordagem clássica ela é um pouquinho mais complicada, porque a gente constrói toda uma regra de decisão e a gente vê quando que a gente vai rejeitar e quando que a gente vai aceitar essa hipótese nula. Os testes que a gente viu até agora, eles eram todos testes bilaterais, onde o meu valor P ele era calculado utilizando os dois lados da minha distribuição. E aí a gente somava, então, as probabilidades de eu ter um valor tão distante ou mais nos dois lados da distribuição. Os testes unilaterais, eles são testes onde a minha hipótese alternativa ela vai ter um sinal de maior ou menor, e o valor P ele vai ser um pouquinho diferente para a gente calcular. O valor P, nesse caso, ele vai ser somente a parte da direita se eu estiver tratando de uma hipótese alternativa com maior, e somente a parte da esquerda se eu estiver tratando de uma hipótese alternativa com um sinal menor. Digamos que eu tenha aquele mesmo exemplo anterior, em que eu lancei uma moeda e aí nessa amostra que eu retirei, lancei 10 vezes essa moeda, eu encontrei 7 caras. Então, eu tenho uma proporção de 7 em 10. E eu quero saber, então, se a proporção ela é maior do que 0,5. Então, diferente do caso anterior, eu estava testando se a proporção era diferente de 0,5. Nesse caso, eu quero saber só se a proporção é maior do que 0,5. Então, o meu valor P ele vai ser calculado, considerando esse lançamento de 10 moedas, somente com os valores que eu observei. Nesse caso, eu observei 7, somando as probabilidades do valor que eu observei e os valores maiores do que isso. Então, para esse caso, o valor P vai ser a soma das probabilidades de obter 7, 8, 9 e 10 moedas. E esse valor P, para esse caso aqui, onde eu estou fazendo um teste unilateral, ou um teste em que eu estou testando uma proporção maior do que a proporção da hipótese nula, ele deu um valor P de 0,172. Como anteriormente, esse valor P ele é um valor que é maior do que o nível de significância que eu estabeleci, ou seja, essa probabilidade aqui é uma probabilidade não muito baixa. Então, a gente considera nesse caso, mesmo assim, que não existe evidência suficiente para a gente rejeitar a hipótese nula, ou seja, a gente não pode dizer que a proporção da população é maior do que 0,5. Bem, agora o que a gente vai fazer é construir uma regra geral para construir um teste para proporção. Esses testes que a gente fez para proporção até agora, eles foram testes que são exemplos que eu mostrei para vocês de como a gente pode encontrar o valor P e de como a gente pode utilizar a abordagem clássica também, onde a gente define primeiro, então, quais são as áreas de rejeição. Bem, os testes para proporção, eles sempre vão ser testes em que a gente vai estabelecer, num primeiro momento, uma hipótese nula, e essa hipótese nula vai estar em termos de igualdades entre duas proporções. Então, a gente sempre estabelece a hipótese nula. A proporção da população é igual a uma proporção que você tenha interesse. E num segundo caso, a hipótese alternativa, ela vai estar relacionando uma desigualdade. E essa desigualdade pode ser uma diferença, um maior ou um menor. Como a gente sabe, quando a gente tem um experimento binomial sendo repetido várias vezes, a gente pode perceber que
que a distribuição das amostras ela vai seguir uma distribuição muito parecida com a distribuição normal. Então, isso a gente viu na aula passada, e tanto que a gente utilizava a distribuição normal para montar intervalos de confiança para a proporção. A gente vai fazer a mesma coisa agora quando a gente estiver tratando de testes de hipótese. Então, para a gente poder fazer um teste para proporção dessa forma que a gente vai fazer agora, é importante que a nossa amostra ela seja suficientemente grande para que a gente tenha uma aproximação à distribuição normal. Então, a nossa amostra ela precisa ter que o tamanho da minha amostra vezes a proporção que eu anotei lá em cima, vezes aquela proporção P0, ela precisa ser maior do que 5. Na aula passada nós tratávamos isso aqui como 10 e que n vezes 1 menos a proporção também precisa ser maior do que 5. Na aula passada nós também tratávamos isso aqui como 10 para a gente aceitar que essa distribuição se aproxima da normal. Mas como eu falei para vocês, depende do autor que está sendo utilizado. Nesse caso, nesse livro que eu tirei, que é o Barbeta, Reis e Born, eles utilizam que um valor, o n vezes a proporção e n vezes 1 menos a proporção maior que 5 já é suficiente para a gente ter uma aproximação da binomial anormal. E como que a gente vai construir este teste para proporção, então? Num primeiro momento, a gente vai calcular qual é a proporção que eu tenho na amostra. E para eu calcular a proporção que eu tenho na amostra, eu vou pegar esse valor y, que é o número de elementos com o atributo que eu tenho interesse, e vou dividir isso pelo tamanho da amostra. Isso é muito fácil, é assim que a gente calcula uma proporção, né? Então, no caso das moedas, por exemplo, a proporção, quando eu obtive 7 moedas, seria 7 em 10. 7 moedas com a cara. E no primeiro caso ainda, a proporção seria 10 em 10, porque eu obtive 10 caras em 10 lançamentos, então aquela proporção vai ser 1. Como a gente está utilizando uma aproximação da distribuição binomial pela distribuição normal, a gente vai corrigir esse valor y através dessas formulazinhas que estão dadas aqui. E isso é feito porque a gente está aproximando uma distribuição discreta por uma distribuição contínua. Então, é por isso que a gente está fazendo esses ajustes. Então, se o meu valor y for maior que n vezes a proporção, a gente vai fazer essa verificação primeiro. Então, esse meu y eu vou substituir ele por um y' que vai ser igual ao y menos meio. E do contrário, se o meu y for menor, eu vou substituir esse meu y' por um valor que é y mais meio. E bem, a partir do momento que eu fizer essa verificação, então, vou verificar se eu tenho uma aproximação boa para uma aproximação considerável da binomial anormal, vou fazer esse cálculo da proporção e vou fazer essa alteração aqui com relação ao meu y, eu vou fazer um cálculo de uma estatística de teste, ou de um valor z, e esse valor z é o valor z da distribuição normal, que ele vai ser calculado por essa fórmula aí. O y' é aquele y que vai ser calculado de acordo com as relações que estão dadas nesse slide. N vezes P0 é o tamanho da minha amostra vezes a proporção de acordo com a hipótese nula. Isso tudo dividido por essa relação que é praticamente igual à variância. Então, esse z que está dado aqui é uma fórmula um pouquinho modificada daquela fórmula que nós tínhamos na aula passada para os intervalos de confiança para a proporção. Então, como é que a gente vai criar um teste para proporção? A gente vai pegar uma amostra, a partir dessa amostra a gente vai calcular o valor de z, e a gente vai ver qual a probabilidade desse valor z acontecer de acordo com a tabela da distribuição normal.
A partir disso, a partir desse momento, quando a gente descobrir qual é a probabilidade desse valor z, a gente vai comparar isso com o nosso nível de confiança, que foi estabelecido para o teste, que vai ser 1%, 5%, 10%, e a gente vai ver se esse z é maior ou menor, e a partir disso a gente vai, então, escrever a nossa conclusão. Se o meu valor P for maior do que o meu nível de confiança, eu vou aceitar a hipótese nula. E se o meu valor P for menor ou igual que o meu nível de confiança, eu vou, então, rejeitar a minha hipótese nula. Eu costumo pensar nessa regra assim: se o valor P é grande, eu aceito a hipótese nula. Se o valor P é pequeno, eu rejeito a hipótese nula. Então, vamos a um exemplo de como a gente vai calcular isso. Uma empresa retira periodicamente amostras aleatórias de 500 peças de sua linha de produção para análise da qualidade. As peças da amostra são classificadas como defeituosas ou não. Se elas são defeituosas ou não, a gente pode ver que isso aqui já é um experimento binomial, né? Porque a gente pode classificar as coisas como sucesso ou fracasso. Então, a gente pode ir identificando essas características também. Sendo que a política da empresa exige que o processo produtivo seja revisto se houver uma evidência de mais de 1,5% de peças defeituosas. Na última amostra foram encontradas 9 peças defeituosas. Usando um nível de significância de 1%, o processo precisa ser revisto? Então, nesse caso, a gente quer praticamente o que a gente quer mostrar se existe evidência de que essa proporção que a gente vai determinar aqui, ela é maior do que 1,5%. Vamos calcular então no primeiro momento quanto que é essa proporção que eu obtive na amostra. A proporção que eu obtive na amostra é uma proporção de 9 em 500. 9 em 500, vou pegar minha calculadora. Isso é 0,018, ou seja, 1,8%. Então, olha só. O que está acontecendo é, o processo ele precisa ser revisto se houver evidência de mais de 1,5% de peças defeituosas. Eu tive uma proporção calculada e nessa proporção eu encontrei 1,8% de peças defeituosas. Só que o que acontece? Esse 1,8% é 1,8% que eu retirei de uma amostra. Não quer dizer que esse 1,8% é para toda a população. Então, eu vou pegar essa amostra e eu quero ver se existe evidência estatística suficiente para mostrar que em toda a população de peças da linha de produção, se existe evidência de que essa, essa proporção de peças seja maior do que 1,5%, uma vez que numa amostra eu encontrei uma proporção de 1,8%. Para eu montar, então, esse teste estatístico, eu vou primeiro, num primeiro momento, montar a hipótese nula, ou escrever a hipótese nula. A hipótese nula, eu vou dizer, então, que a proporção ela é igual a 1,5%, ou ainda escrito dessa forma ainda. E a hipótese alternativa, eu quero mostrar, então, que essa proporção ela é maior do que 0,015, uma vez que eu encontrei uma proporção de 1,8%. Aí tá, essas aqui então são as minhas duas hipóteses. O que eu quero fazer é provar se isso aqui é verdadeiro. Para provar que isso aqui é verdadeiro, eu preciso rejeitar a hipótese nula. Como que a gente vai fazer isso então? A gente sabe que, como isso aqui é uma amostra de 500 peças, isso é uma distribuição muito grande. Então, a gente vai pegar essa distribuição que poderia ser uma binomial e vamos aproximar ela por uma distribuição normal. Só que para a gente aproximar ela por uma distribuição normal, a gente precisa verificar se essa aproximação pode ser feita. Então, eu preciso fazer aquela verificação. Se n vezes p0 é maior do que 5, e se n vezes 1 menos p0 também é maior do que 5. Quem que é n nesse caso? N nesse caso é o tamanho da minha amostra, que é 500 peças. E p0,
O P0 é essa proporção que eu coloquei aqui na hipótese nula. Então, se eu multiplicar 500 vezes 0,015, isso dá 7,5. 7,5 é maior do que 5. Então, no primeiro caso, aqui, esse valor aqui eu vou colocar em verde, deu 7,5. E se eu multiplicar esse n vezes 1 menos P0, ou seja, 500 vezes 1 menos 0,015, isso vai dar 492,5. E, obviamente, isso aqui também é maior do que 5. Então, os casos, a condição de normalidade foi verificada e isso aí está ok. A segunda coisa que a gente precisa ver é comparar aquele valor y, que é o número de elementos que eu encontrei com interesse, ou esse 9 aqui, comparar ele com o n vezes P0 e, a partir disso, corrigir esse valor y para um y'. Então, a gente viu nesse exemplo aqui que o meu valor de y, ele é um valor de 9. E a gente já calculou os valores n vezes P0 e os valores... A gente já calculou o n vezes P0 e isso dá 7,5. Então, nesse caso aqui, a gente tem um valor y que é maior do que o n vezes P0. Portanto, o meu valor y', que eu vou utilizar para escrever ou para calcular a estatística z, ele vai ser um valor de 9 menos 0,5, ou seja, o meu y que eu vou considerar vai ser um y de 8,5. Então, com isso aqui, eu vou calcular o meu valor z. O meu valor z ele vai ser calculado pela seguinte fórmula. E para utilizar esse z, eu vou simplesmente substituir os valores. Então, o meu y' é esse y que eu corrigi, 8,5. E eu vou subtrair n vezes P0, ou seja, 500 vezes 0,015. Lembra que esse P0 é sempre a proporção que eu vou colocar na hipótese nula. E isso vai estar dividido pela raiz quadrada de n vezes P0, ou seja, de 500 vezes 0,015 vezes 1 menos P0, ou seja, 1 menos 0,015. E aí, fazendo esses cálculos, a gente vai ter um valor de 0,37. E aí a gente precisa estabelecer uma regra de decisão para isso. Portanto, eu vou precisar utilizar agora uma tabela da distribuição normal. E nessa tabela da distribuição normal, a gente vai ter que analisar o seguinte. Lembra que a distribuição normal, ela sempre tem um valor que está... Aqui eu tenho uma média 0, e aí eu tenho os valores z partindo dessa média, né? Eu construí um teste agora, que é um teste unilateral. Olha só, é o teste onde eu quero saber se a proporção ela é maior do que 0,15. Eu calculei uma estatística, eu encontrei uma estatística z utilizando esse 0,15 que me deu 0,37. Esse 0,37, vamos imaginar que ele esteja aqui, embora ele esteja mais perto do zero, né? Para eu saber qual é a probabilidade, então, de eu obter um valor de 0,37 ou um valor maior do que isso, eu preciso conhecer quanto que é a área que está além do z igual a 0,37. Então, eu vou, para isso, consultar uma tabela da distribuição normal.
Então, eu vou utilizar essa tabela aqui, que eu tenho utilizado nas últimas aulas, e vou encontrar o valor 0,37. Aqui está o 0,37 está aqui. Esse valor está me dando 0,1443. Então, esta área aqui é 1433, mas eu quero a área que está aqui, né? Essa área que está em branco além disso. Para eu encontrar essa área, a gente precisa fazer 0,5 menos 0,1443, e isso dá 0,3557. Então, o meu valor P, neste caso, vai ser um valor P de 0,3557. E bem, a partir deste valor P, a gente precisa construir a nossa decisão. Se o valor P que eu tivesse encontrado fosse um valor muito pequeno, então eu rejeitaria a hipótese nula, ou seja, eu rejeitaria que a proporção ela é igual a 0,15 em favor da hipótese alternativa, que é a proporção é maior do que 0,15. A gente está utilizando um nível de significância de 1%. Como esse valor P que eu encontrei, ele é um valor ou melhor, ele é um valor maior do que 1%, então para esse caso a gente vai dizer que não existe evidências para que a gente rejeite a hipótese nula. Então, nesse caso, a gente vai aceitar a hipótese nula, porque não existe uma evidência estatística de que a gente possa rejeitar a hipótese nula, porque é o que a gente quer nesse caso. Então, aqui esses cálculos eles estão feitos de uma forma um pouco mais organizada. E a gente vai, então, aceitar a hipótese nula a um nível de significância de 1%. E a gente aceitar a hipótese nula, como eu falei para vocês, não quer dizer que a proporção seja igual a 0,015. Significa que não existe evidências que mostrem que a proporção seja maior do que 0,015. E percebam que nesse caso a gente fez esse teste com um nível de significância de 1%, mas se eu tivesse utilizado um nível de significância de 5% ou de 10%, a gente sempre aceitaria a hipótese nula, porque o valor P que eu calculei, ele foi um valor de 35,57%. Ou seja, existe 35,57% de chance de eu encontrar um valor igual àquele de 1,5%. E aí é claro que a gente utilizou a abordagem do valor P, que eu acho a abordagem mais fácil, mas a gente também poderia ter utilizado a abordagem clássica. E na abordagem clássica, a gente iria construir uma regra de decisão, então, antes de a gente calcular as probabilidades. Naquele caso, a gente estava trabalhando com um nível de significância de 1%, em um teste unilateral. Então, se eu tiver o valor crítico que eu teria que encontrar, o valor z que eu encontraria que faria eu rejeitar a hipótese nula, seria o valor 2,57. Portanto, se eu encontrasse um valor igual a 2,57 para o meu z que eu calculei lá no teste, ou maior que 2,57, eu rejeitaria a hipótese nula. Como o valor 0,37 que eu encontrei é menor do que esse valor crítico 2,57, então eu aceito a hipótese nula. E isso está sendo explicado aqui para os dois casos, onde eu tenho então um teste bilateral. A gente, num primeiro momento, estabelece o nível de significância, obtém o valor crítico e aí calcula o valor do z e compara o valor do z com o valor que foi obtido por essa estatística de teste. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um teste bilateral
e eu estabeleci um nível de significância de 5%, analisando isso aqui, em teste bilateral, nível de significância de 5%, significa que o meu valor de Z, o meu Z crítico, ele precisa ser um Z de 1,96. Portanto, se eu calculei a minha estatística de teste, que é esse valor que está aqui nesse quadradinho, e eu encontrei um valor maior que 1,96 ou um valor menor do que menos 1,96, isso significa que eu posso rejeitar a hipótese nula. Agora, se eu encontrei algum valor que está entre menos 1,96 e mais 1,96, eu então aceito a hipótese nula. No mesmo caso, se eu estivesse tratando de um teste unilateral, e um teste unilateral em que a hipótese nula eu coloquei como sendo maior, e eu estabeleci um nível de confiança de 5% para um teste unilateral, então o meu Z crítico ele vai ser, unilateral 5%, o meu Z crítico vai ser de 1,645. Portanto, eu calculo a estatística de teste Z. Se esse valor da estatística de teste for maior do que 1,645, eu rejeito a hipótese nula. Se for menor do que 1,65, eu aceito a hipótese nula. Aqui a gente está fazendo aquele mesmo exemplo utilizando então essa abordagem clássica. Bem, a gente, utilizando a abordagem clássica com um nível de confiança de 0,01, a gente vai ter um valor crítico, consultem a tabela anterior, de 2,326. Esse valor ele vem da tabela da distribuição normal, mas consultando aquela tabelinha anterior, isso fica mais fácil. Como o valor que a gente encontrou na nossa estatística de teste ele foi um valor de 0,37, o 0,37 está mais ou menos aqui, né? Mais próximo do zero, ou seja, ele está na minha área de aceitação da hipótese nula. Portanto, utilizando também a abordagem clássica, a gente vai encontrar uma solução que é a gente aceita a hipótese nula, ou seja, não existe evidências de que a proporção seja maior do que 0,015 para aquele exemplo. E aqui, novamente, isso está sendo explicado com o meu desenho, só que agora apontando que o 0,37 está aqui. Bom, para a gente fixar isso aí, eu trouxe mais um exemplo. Para testar se consumidores habituais de determinada margarina eram capazes de identificá-la num teste corporativo com outra margarina, foi realizado o seguinte experimento. 20 consumidores habituais da margarina A provaram, cada um, em ordem aleatória, 2 pedaços de pão. Um com a margarina A e outro com a margarina B, que é uma desconhecida. Cada degustador, após provar 2 pedaços de pão com margarina, procurou identificar a A dizendo o número 1 ou 2, conforme a ordem sempre casual, em que tenha recebido os pedaços de pão. Não houve nenhuma comunicação entre os degustadores. Ao cabo do experimento, verificou-se que 15 das respostas estavam corretas. Pode-se afirmar com nível de significância de 5% que há uma tendência dos degustadores conseguirem de fato reconhecer a margarina A? Bem, a gente quer, nesse caso aqui, testar se a proporção de pessoas que provaram a margarina A e identificaram é maior do que uma proporção onde não houvesse identificação. Uma proporção onde não haveria identificação seria uma proporção, ou seria uma proporção de meio, né? Se a gente não tivesse diferença entre as duas margarinas, a gente esperaria que metade dissesse que é a margarina que conseguisse identificar a margarina A e a outra metade que não conseguisse identificar a margarina A. Então a gente quer fazer um teste de hipóteses com as seguintes hipóteses. A hipótese nula é a proporção de pessoas é igual, ou seja, para os dois casos é 0,5 e no segundo caso a proporção das pessoas é maior do que 0,5, porque nesse caso aqui a gente observa uma proporção nessa amostra, uma proporção de 15 em 20, né? E 15 em 20 a gente sabe que é 0,75. Então, basicamente, o que eu quero saber é se esse 0,75
é uma proporção estatisticamente significante. Para montar um teste para proporção, eu montei este fluxograma, porque basicamente a gente vai ter que fazer sempre a mesma coisa quando a gente for fazer um teste para proporção. Então, eu montei esse fluxograma aqui e a gente pode sempre seguir estes passos que foram dados para fazer o teste da proporção. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formular as hipóteses e tem que saber se o teste vai ser unilateral ou bilateral. No segundo caso, verificar a condição de normalidade, verificando esses cálculos que estão dados aqui. No terceiro caso, no terceiro passo, a gente precisa corrigir o valor de y de acordo com essas condições que são dadas aqui. Depois disso, a gente precisa calcular o valor z, que é um valor da distribuição normal. A partir do momento que a gente calcula o valor z, a gente vai entrar em uma decisão. A gente vai utilizar a abordagem clássica ou a gente vai utilizar a abordagem com valor p. E aí existem instruções para cada um dos dois casos, dependendo do que a gente vai utilizar para resolver. Então, eu vou seguir esses passos para resolver este problema, e é claro que vocês podem seguir exatamente os mesmos passos sempre que vocês estiverem montando um teste para a proporção. Então, como falei para vocês, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa. A hipótese nula, a gente vai sempre determinar ela em termos de uma igualdade. A gente está testando, então, se a proporção, a proporção de pessoas que experimentaram a margarina A, ela é diferente de 0,5. Então, a hipótese nula, eu vou colocar aqui essa proporção, ela vai ser igual a 0,5. E na hipótese alternativa, eu vou colocar que a proporção ela é maior do que 0,5, uma vez que a gente encontrou na nossa amostra uma proporção de 0,75. Só vou corrigir isso aqui e colocar 2 pontos para ficar mais bonito. Então, decidimos a nossa hipótese. Uma vez que a gente decidiu que a nossa hipótese alternativa ela contém um sinal maior, então o nosso teste ele vai ser um teste bilateral. A segunda coisa que a gente precisa fazer é verificar se a condição de normalidade ela é satisfeita. Ou seja, eu preciso multiplicar o tamanho da minha amostra vezes a proporção. O tamanho da minha amostra é 20 e a minha proporção ela é de 0,5, a proporção de acordo com a hipótese nula. E isso aqui dá 10. E n vezes 1 menos P0 também vai dar 10, então nos dois casos a gente tem que esses valores aqui eles foram satisfeitos, n vezes P0 e n vezes 1 menos P0. A partir disso, a gente precisa fazer, então, a correção de continuidade. Para fazer a correção de continuidade, eu preciso ver, então, qual é o número de elementos que eu tenho com o atributo na minha amostra. Esse número de elementos que eu tenho com o atributo de interesse na minha amostra é o número 15. O número 15, ele está indicando que eu tenho 15 pessoas que conseguiram identificar a margarina A. E aí eu tenho que ver o seguinte, esse valor 15 que eu achei, ele é maior do que n vezes P0, a gente calculou aqui que n vezes P0 é 0,5, e esse 15 e esse y é igual a 15. Então, a gente cai, neste caso aqui, na primeira situação que nós estamos aqui no passo 3. Portanto, o meu valor y', ou o meu y corrigido, ele vai ser igual ao y menos 0,5, ou seja, 14,5. Esse y' eu preciso calcular ele para calcular no próximo passo, no passo 4, o valor da estatística z. Para calcular a estatística z, então, basicamente, a gente só precisa substituir aqueles valores que estão ali. Então, o meu z vai ser o meu y', 14,5, menos n vezes P0, a gente acabou já calculando aqui em cima, isso é 10.
dividido por raiz quadrada de n vezes P0, que é 10, que vai multiplicar 1 menos P0. 1 menos P0 é 1 menos a proporção, ou seja, 1 menos 0,5. E aí, com isso, a gente vai ter 14,5 menos 10, isso dá 4,5, dividido pela raiz de 50. E isso dá um valor de 0,64 aproximadamente. Então, esse é o valor do meu z. Sabendo que o meu z vale 0,64, eu vou precisar consultar uma tabela da distribuição normal se eu quiser utilizar a abordagem do valor P. Eu quero utilizar a abordagem do valor P, então eu vou até escrever isso aqui. A partir daqui, eu vou utilizar o valor P, a abordagem do valor P, e para isso eu preciso saber qual é a probabilidade de eu ter um z que seja maior do que 0,64, porque vamos lembrar da distribuição normal. Distribuição normal, ela é mais ou menos desta forma aqui. No meio dela, eu tenho o valor 0, que representa a média. Eu calculei um valor z, que é um valor de 0,64, e eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar um valor maior do que isso, uma vez que eu estou tratando de um teste à direita. Então, vou aqui pegar minha tabelinha da distribuição normal e vou achar qual é o valor de z para 0,64. Aqui está o 0,6. 0,64 dá o valor 2,389, mas eu sei que para eu encontrar o valor que eu estou interessado, eu preciso fazer 0,5 menos 0,2389. E isso eu vou encontrar, então, um valor z de 2611, ou seja, de 26,11%. E aí, dado que aqui eu escolhi a abordagem pelo valor P, para eu criar uma decisão, basta que eu compare o valor P com o meu nível de significância. Então, o meu valor P ele é maior do que o meu nível de significância? Neste caso, sim. O meu valor P ele foi um valor de 0,2611 e o nível de significância que eu estou considerando é um nível de 5%, ou seja, 0,05. Então, eu vou escrever uma coisa aqui que é o meu valor P, ele é maior do que 0,05. Se o meu valor P é maior do que o valor 0,05, eu vou aceitar a hipótese nula. Ou seja, não existe evidências suficientes para eu dizer que as pessoas conseguem identificar a margarina A só porque ela é a margarina A. Mesmo que nessa amostra eu tenha tido uma proporção de 0,75, que é a proporção que eu calculei anteriormente, não existe evidência estatística com nível de significância de 5% de que essas pessoas realmente consigam identificar a margarina A. Quando eu estou falando sobre um nível de significância de 5%, isso significa que o meu nível de confiança para esse teste, ele é um nível de 95%, ou seja, existe somente 5% de chance de eu estar errando esse teste, ou seja, de eu estar aceitando a hipótese a hipótese nula, dado que ela é falsa. Claro que existe uma chance de essa hipótese ser falsa, porque a gente está tratando de uma amostra, mas essa chance, de acordo com o meu teste, ela é de apenas 5%. E aí, com isso, então, eu encerro os exemplos que eu gostaria de dar para vocês com relação ao teste para proporção, e lembrem que vocês podem sempre, então, utilizar este fluxograma para
fazer o teste para proporção e também para tomar as decisões de vocês. Eu sugiro que vocês concluam esse teste utilizando também a abordagem clássica e, obviamente, vocês vão precisar chegar no mesmo resultado ou na mesma conclusão que eu cheguei, que é a conclusão de aceitar a H0. Dando continuidade, agora a gente vai estudar um teste para média. E assim como no teste para proporção, a gente precisa, num primeiro momento, estabelecer uma hipótese nula, e essa hipótese sempre vai estar em termos de uma igualdade, e depois estabelecer uma hipótese alternativa. Se a hipótese alternativa, se a gente estiver tratando de um teste bilateral, a hipótese alternativa vai ser dada com um diferente, e se a gente estiver tratando de um teste unilateral, a hipótese alternativa vai ser dada com um maior ou com um menor. Assim como no caso dos intervalos de confiança, para a gente fazer um teste para média, existem dois casos. Um caso em que eu conheço a variância da população e um caso onde eu não conheço a variância da população. O teste para média ele vai funcionar exatamente como o teste para proporção, só que a estatística que a gente vai calcular ela vai ser um pouco diferente. A gente vai calcular um valor z de acordo com essa relação. Percebam que essa relação é igual à relação que a gente utilizava no teste, na estimação de parâmetros ou na estimação da média, onde essa média zero é a média de acordo com a hipótese nula, o tamanho da amostra é o n, o sigma é o desvio padrão da população e o x-barra é a média da amostra. No segundo caso, pode ser que a gente tenha uma variância desconhecida. Se a gente tem uma variância desconhecida, a gente não vai usar a distribuição normal. A gente vai utilizar a distribuição t_student e vai considerar o número de graus de liberdade como o tamanho da amostra menos 1. E aí, como anteriormente, a gente vai utilizar simplesmente substituir esses valores nessa relação, que também é a mesma. Novamente, é a mesma relação que a gente tinha na aula passada para estimação da média. Então, vamos fazer diretamente alguns exemplos. Temos o exemplo 8.8 do livro de vocês, que é esse exemplo aqui. O tempo para transmitir 10 megabytes em uma determinada rede de computadores varia segundo um modelo normal. É importante nos testes para a média que a gente tenha uma suposição de que a gente esteja trabalhando com alguma coisa com uma população que seja normal. Portanto, é sempre importante fazer essa suposição. Lembra que se o tamanho da minha amostra for maior do que 30, a gente já pode fazer esse tipo de suposição para fazer os testes para média. No entanto, se o tamanho da amostra for menor do que 30, a gente precisa ter essa suposição de que eu tenha um modelo normal, tá? Mas nesse modelo normal aqui, a gente tem uma média de 7,4 segundos e uma variância de 1,3 segundos ao quadrado. Depois de algumas mudanças na rede, acredita-se que houve uma redução do tempo de transmissão de dados, além de uma possível alteração na variabilidade. Foram realizados 10 ensaios independentes com arquivos de 10 MB e foram anotados os tempos de transmissão em segundos. Então, peguei arquivos de 10 médias, transmiti nessa rede e anotei o tempo que demorou para transferir esses 10 MB. E aí eu quero saber, existe evidência suficiente para que o tempo médio de transmissão foi reduzido? Use um nível de significância de 1%. Para eu saber se o tempo médio foi reduzido, a gente precisa analisar que anteriormente o tempo médio era de 7,4 segundos. Eu vou calcular qual é o tempo médio para essa amostra de 10 experimentos que foram feitos. Então, eu copiei esses valores e colei eles aqui no Excel. Vou calcular a média entre eles utilizando essa função. E a média entre eles foi uma média de 6,8. Eu acho que tem até umas casas a mais, 6,82.
E o que está dizendo no problema é que houve também, supõe-se que houve uma variação na variabilidade, ou seja, que se houve uma variação na variabilidade, significa que o desvio padrão dessa amostra foi alterado. Anteriormente, a gente conhecia a variância, que era de 1,3. Agora, a gente precisa conhecer, então, uma variância ou um desvio padrão para essa amostra. Eu vou calcular o desvio padrão porque é isso que a gente precisa. Para calcular o desvio padrão de uma amostra, lembra que a gente precisa fazer aquele cálculo dividindo por n-1 e não por n. Mas o Excel ele já faz isso automaticamente se a gente usar esta função aqui, ó. Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra. Então, eu vou usar isso. Opa! Eu vou utilizar esta função desvp.a e eu vou calcular o desvio padrão desta amostra que está aqui. Então, olha só, a média é 6,82 e o desvio padrão ele é de 0,55. Percebam que antes a gente tinha uma média de 7,4 segundos e agora a gente tem uma média de 6,82 segundos, que foi calculada com esses dados aí. E eu quero saber se existe evidência suficiente para mostrar que essa nova média ela é realmente menor do que essa média inicial, que era de 7,4 segundos. Então, a gente vai, no primeiro momento, estabelecer a nossa hipótese nula, e a nossa hipótese nula é que a média ela é igual a 7,4 segundos, e a nossa hipótese alternativa ela vai ser que a média ela é igual, não, ela é menor do que 7,4 segundos. Bem, o que a gente tem aqui é que houve uma alteração na variabilidade e a gente consegue verificar essa variação porque se anteriormente a gente tinha um desvio padrão de 1,3, isso dá, ou melhor, a gente tinha uma variância de 1,3, isso dá um desvio padrão de 1,1. Agora a gente tem um desvio padrão de 0,55. Então realmente apareceu aí uma diferença na variabilidade. Portanto, a gente não conhece mais qual é o desvio padrão da população. Se a gente não conhece qual é o desvio padrão da população, a gente vai ter que utilizar o teste T, ou a gente vai ter que fazer esse teste para a média utilizando o teste T. E como anteriormente, a gente parte daí e vai diretamente para o cálculo dessa estatística T. Essa estatística T ela é calculada fazendo o valor que nós observamos na média da amostra menos a média segundo a hipótese nula, isso multiplicado pela raiz do número de dados, dividido pelo desvio padrão. Esse desvio padrão, na verdade, é o desvio padrão da amostra. Calculando, então, esse valor T, nós vamos ter a média observada na amostra é uma média de 6,82, menos a média segundo a hipótese nula, que é 7,4, multiplicado pela raiz de 10, que é o tamanho da amostra, dividido por 0,55, que é o valor do desvio padrão. Com isso, a gente vai encontrar um valor T igual a menos 3,33. E aí, vamos lembrar, então, de como funciona a distribuição T. A distribuição T, ela é uma distribuição que é parecida com a distribuição normal. Aqui a gente tem uma média zero, e nesse caso a gente observou um valor de menos 3,33 aqui. Eu quero saber qual é a probabilidade que está contida nessa areazinha que eu marquei aqui. A probabilidade que está contida nessa área que eu marquei aí, eu vou encontrar ela através da tabela da distribuição T de student, usando 9 graus de liberdade. Lembra que os graus de liberdade é sempre o tamanho da amostra menos 1. Bom, aqui na tabela da distribuição T, a gente quer encontrar qual é a área que corresponde a menos 3,33.
e a gente já tem que essa área aqui é uma distribuição além do t, a gente pode utilizar então a simetria, porque se eu tivesse menos 3,33 à esquerda, isso é a mesma coisa que mais 3,33 à direita. Lembra que aqui são os graus de liberdade que eu preciso olhar na coluna, e na linha eu vou ter, então, qual é a probabilidade de isso acontecer. Então, eu vou procurar aqui nos graus de liberdade 9 o valor 3,33. Percebam que eu não encontro o valor 3,33, mas eu sei que esse valor está entre essas duas áreas que estão aqui. Essas duas áreas que estão aqui são as áreas de 0,005 e 0,0025. Portanto, a probabilidade de eu obter um valor menor do que 3,33 é alguma coisa entre esses dois valores. Portanto, escrevi aqui o meu valor P, ele está entre 0,0025 e 0,005, ou seja, ele está entre 0,25% e 0,5%. Esse é o valor P que eu encontrei. Na nossa questão, a gente está trabalhando com um nível de significância de 1%. Esse intervalo que eu determinei para o meu valor P, esses dois limites, eles ambos são menores do que 1%, porque o primeiro é 0,5% e o segundo é 0,25%. Então, os dois são menores do que 1%. Nesse caso aqui, então, a gente encontrou um valor P menor do que o nível de significância do teste. Isso significa que nós vamos rejeitar a hipótese nula. O que é que significa rejeitar a hipótese nula nesse caso? A gente estabeleceu que a hipótese nula era que a média era igual a 7,4 segundos. E como a gente rejeitou a hipótese nula, então a gente prova estatisticamente que essa média ela é menor do que 7,4 segundos com um nível de significância de 1%, ou seja, com um nível de confiança de 99% de a gente estar tomando essa decisão corretamente. Outra forma de a gente resolver isso aqui é pela abordagem clássica. Na abordagem clássica, a gente precisaria decidir qual é o valor t crítico e comparar esse valor t crítico com o valor que eu encontrei. O que é o valor t crítico? É o valor que vai determinar aquela probabilidade é o valor que vai determinar onde que está o meu 0,01 na distribuição t de student com 9 graus de liberdade. Então, eu vou vir aqui na tabela T, com 9 graus de liberdade, uma área de 0,01, ou seja, de 1%, ela corresponde a um valor t de 2,821. Portanto, se eu calcular uma estatística t e encontrar um valor maior do que esse 2,821, isso significa que eu posso rejeitar a hipótese nula. Se eu encontrar um valor menor do que esse 2,821, eu aceito a hipótese nula. Nesse caso, o valor que a gente calculou foi 3,33. É claro que eu estou utilizando a simetria, né? Porque os valores foram negativos. Como o valor o 3,33 é maior do que 2,821, que é o valor crítico para esse caso, então eu rejeito a hipótese nula, levando em consideração a abordagem clássica. Mais um exemplo agora de um teste para a média. Eu sugiro que para fazer o teste para a média, vocês montem um fluxograma como o que eu montei
para o teste da proporção, e aí vocês vão conseguir sempre seguir os mesmos passos e vai ficar tranquilo para vocês fazerem todas as atividades. Então, olha só, um fabricante afirma que seus cigarros contêm não mais do que 30 mg de nicotina. Uma amostra de 25 cigarros fornece média de 31,5 mg de nicotina e um desvio padrão de 3 mg. No nível de significância de 5%, os dados refutam ou não a afirmação do fabricante. Então, o que aconteceu? O cara disse que os cigarros dele não têm mais do que 30 mg de nicotina. Pegou uma amostra de 25 cigarros e encontrou uma média de 31,5. E um desvio padrão dessa população é de 3 mg, então vamos considerar esse desvio padrão como conhecido. Será que esse fabricante está certo e os cigarros dele realmente não têm mais do que 30 mg, ou se, de acordo com essa amostra, a gente pode mostrar que existem evidências de que essa média de nicotina seja maior. Então, vamos pegar os dados disso aqui. A gente sabe que a média na amostra é de 31,5, que a média da população é uma média de 30 mg, e que o desvio padrão, nesse caso, é o desvio da população, ele é 3. A gente tem uma amostra de tamanho 25 nesse caso. Bem, a gente vai num primeiro momento, então, montar a hipótese nula, e na hipótese nula a gente vai dizer que a média ela é igual a 30 mg. E na hipótese alternativa eu vou dizer, então, que a média ela é diferente de 30 mg. Percebam que nesse caso eu estou fazendo um teste que é bilateral. Eu poderia colocar essa hipótese alternativa também como a média é maior do que 30 mg. E na verdade eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque está dizendo que os cigarros dele contêm não mais do que 30 mg. Então, a gente precisa mostrar que ou refutar que existe mais do que 30 mg. Por isso, nesse caso, a hipótese precisa ser maior do que 30 mg. Bem, como é um caso em que a gente tem uma variância que é conhecida, um desvio padrão que é conhecido, a gente vai calcular uma estatística de teste de acordo com a distribuição normal, ou seja, a gente vai calcular um valor z que vai ser dado por a média da amostra menos a média de acordo com a hipótese nula, isso multiplicado pela raiz quadrada do número de dados, dividido pelo desvio padrão. Então, esse meu valor z, ele vai ser 31,5 menos 30, multiplicado pela raiz de 25, dividido por 3. Fazendo esses cálculos, a gente vai obter um valor de z igual a 2,5. Como a gente está tratando de uma distribuição normal, a gente precisa pensar que a gente quer saber, então, o meu valor P, ele vai ser a área que está além do 2,5 aqui na distribuição normal. Então, preciso pegar uma tabela da distribuição normal e ver qual é a área além de 2,5. O 2,5 está exatamente aqui. A gente sabe que, então, para eu obter a área que está aqui, eu preciso fazer 0,5 menos 0,4938. E com isso, eu vou encontrar que aquela área ali é uma área de 0,0062. Então, encontrei um valor P que é igual a 0,062 e a gente pode ver que esse valor P ele é menor do que 0,05. Como o valor P é menor do que 0,05, neste caso, a gente vai rejeitar a hipótese nula ou ainda a gente vai aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, a gente vai dizer que existem evidências que indicam que essa média é maior do que 30 mg. Bom, para terminar essa aula, eu vou deixar 2 exemplos que vocês precisam fazer para confirmar a presença de vocês. O primeiro, ele trata de um teste que vocês precisam fazer para a média,
E o segundo de um teste que vocês precisam fazer para a proporção. Vocês precisam postar essa atividade lá na tarefa Confirma a Presença, para confirmar a presença nessa aula. Então, retomando o que a gente viu hoje. Hoje a gente estudou, a gente iniciou falando sobre testes de hipóteses. A gente viu que para construir um teste de hipótese, a gente precisa conhecer qual é a forma da distribuição que a gente está trabalhando, da distribuição de probabilidades que a gente está trabalhando para poder montar esse teste. Como no caso da proporção e da média, a gente já viu que a distribuição das amostras segue uma distribuição normal, a gente pode utilizar a distribuição normal para fazer esses testes. Então, para construir cada um dos testes, a gente precisa seguir alguns passos. E esses testes, eles sempre vão analisar a diferença entre duas estatísticas que a gente está comparando. E na aula de hoje a gente viu sobre a gente viu testes para a proporção. Lembra que no teste para a proporção a gente precisa seguir todos aqueles passos, verificar a normalidade, corrigir o valor, aquele valor y, e depois disso aplicar, então, calcular a estatística de teste, e aí a gente pode escolher uma abordagem que seja a clássica ou uma abordagem de acordo com o valor P para tomar as nossas decisões. Depois disso, a gente viu um teste, a gente viu dois testes, na verdade, que é o teste onde a gente precisa comparar duas médias. E aí a gente precisa tomar cuidado também quando a gente conhece a variância da população e quando a gente não conhece a variância da população. Para o primeiro caso, a gente usa a tabela da distribuição normal para calcular o valor P ou para achar os valores críticos de Z. E no segundo caso, a gente precisa utilizar a distribuição t-student.